na plataforma, tá? Então, voltando, né? Conforme a matriz de referência da competência 2, tá bom? Das 5 competências que serão cobradas de vocês, competência 2 será avaliado se vocês compreenderam a proposta de redação, se vocês aplicaram conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, se vocês respeitaram os limites estruturais da dissertação argumentativa. Então, são 3 aspectos que serão cobrados de vocês. Compreensão temática adequadamente, aplicar conceitos de áreas do conhecimento, seja científico ou cultural, e respeitar os limites estruturais da dissertação argumentativa. Nós vamos trabalhar exatamente hoje sobre isso. Sobre o tipo textual que é cobrado de vocês no Enem, tá bom? Então, ó, estudaremos conforme as matrizes de referência da redação, trataremos os elementos essenciais da produção textual, ou seja, não é o tema hoje, mas o tipo textual, tá bom? Então, conforme o que eu marquei aqui para vocês, nós vamos ver se você trabalha bem, adequadamente, a dissertação argumentativa, demonstrando conhecimento sobre os limites estruturais da tipologia textual em prosa. Em outras palavras, se você se adequa corretamente à tipologia textual, tá bom? E a não adequação a esse tipo textual, assim como a não adequação ao tema, tá bom? Que aqui vocês vão ter que se adequar na competência 2, tanto ao tema quanto ao tipo textual. E se vocês não se adequarem a esses 2 elementos, corre-se o risco de você ter o seu texto anulado. Por exemplo, quer-se de você uma dissertação argumentativa. Ela é predominantemente um texto informativo. Tá? Predominantemente texto informativo. Não tem minimamente as estruturas argumentativas na dissertação argumentativa. E aí você tem apenas um texto informativo, apenas um texto expositivo, aí corre-se o risco de você ter o seu texto anulado, por conta de fugir da tipologia textual que é exigida de vocês, que é a dissertação argumentativa. Tá bom? Então, aqui nós vamos ter que entender a estrutura do texto dissertativo argumentativo, estrutura clássica. Estrutura clássica, introdução, desenvolvimento ou argumentação e conclusão. A estrutura clássica, tá bom? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então, é exatamente isso aqui que nós temos que entender, as diferenças de estruturas desses parágrafos, quando se trata de início, introdução, ou proposição, dá no mesmo, ou proposição, argumentação, tá certo? Argumentação e conclusão do texto, tá bom? Serão avaliadas essas 3 partes do ponto de vista estrutural, né? Macroestrutural do texto, tá bom? O texto como um todo, o corretor vai avaliar o seguinte: como foi feita a sua introdução argumentativa, a partir dela, como você conduziu o desenvolvimento desse texto, tá certo? Ou como você desenvolveu a argumentação com base nessa introdução ou proposição, e como você chegou à conclusão do seu texto, que, de um modo geral, vocês colocam como conclusão do texto a famosa proposta de intervenção. Tudo bem? Então, certo. Então, como eu disse, né, a avaliação do tipo textual será centralizada na verificação da proporcionalidade das partes da estrutura do tipo dissertativo argumentativo. Proporcionalidade: 1 parágrafo de introdução, argumentação, 2 parágrafos ou 3 de argumentação e 1 de conclusão. Proporcionalmente, é mais ou menos isso que vocês fazem. 1 parágrafo de introdução, 2 de argumentação, ou 3, geralmente eu vejo 2, e 1 para a conclusão, que é o momento em que vocês apresentam proposta de intervenção. Tá bem? Cuidado com o que eles chamam lá no Enem, por parte dos corretores, eles chamam de partes embrionárias, tá bom? É quando a introdução, a argumentação e a conclusão são curtas demais e são pouco produtivas, tá bom? Quando, por exemplo, você tem uma introdução que ela é curta, tão curta de tal forma que não tem os elementos necessários para compô-la. No desenvolvimento também, ou na argumentação, quando os parágrafos de argumentação são tão curtos que você não consegue ver o que o aluno está construindo como argumentação. E lá na conclusão, quando você tem o mínimo, menos do que o mínimo necessário para compor uma conclusão, ou uma reflexão final, ou uma proposta de intervenção. Aí eu tenho aqui para vocês como exemplo, tá bom? De um texto com partes embrionárias, tá bom? Texto aqui com partes embrionárias. Olha só
Aqui o tema, né? Foi o tema de 2 anos atrás, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aí aqui eu tenho a introdução. A internet veio para revolucionar, mudar e, consequentemente, facilitar a vida de todos. Aqui, ela é, de fato, uma introdução embrionária. Essa aqui é uma introdução embrionária. Por quê? Se você for analisar, considerando o tema, tá certo? A gente tem só um assunto apresentado. Qual é o assunto? Internet. Quando, na realidade, lá na introdução, você já tem que apresentar o tema, as palavras-chave que compõem o tema, tá bom? Manipulação, comportamento, usuário, controle de dados. Internet é só o meio, corresponde apenas a uma ideia que está relacionada ao tema, digamos assim, um assunto, que é a internet, porque é tudo envolvendo a internet. Então, notem que nessa introdução, ela não tem o mínimo necessário para se compor uma boa introdução, né? Apresentar alguma ideia relacionada à manipulação, certo? Alguma citação relacionada à manipulação, ou a controle de dados, alguma situação relacionada a controle de dados, relacionada a controle de comportamento. Então, essa introdução é, infelizmente, uma introdução embrionária, tá bom? Da mesma forma que essa conclusão também, ó, nas linhas 14 e 15. Tá? Eu tenho aí também uma conclusão embrionária. Aqui, ó. Se policiar e ter sua opinião e ponto de vista inacessível pela internet, já é um começo. Então, você nota que essa conclusão ela não diz muita coisa, entendeu? Ó, eu tenho que me policiar e ter minha opinião e ponto de vista inacessíveis. Opinião e ponto de vista é a mesma coisa. Então, eu tenho que me policiar e ter um ponto de vista inacessível pela internet. Isso já é um começo. Não apresenta-se uma reflexão aprofundada, não apresenta, como a gente já espera de vocês, uma proposta de intervenção. Então, isso é o que configura uma passagem embrionária do texto. Tá? Então, você pode perder muito por conta disso na competência 2, porque você tem aí 2 momentos embrionários. Né? Então, aqui, como desenvolve como parágrafo, como texto dissertativo e argumentativo, aqui capaz de, nesse caso especificamente, o aluno perder de 60 a 80 pontos por conta dessas passagens embrionárias lá na competência 2. Tudo bem? Então, não é o caso de vocês, mas é importante mostrar-lhes, né, como se configuram as partes embrionárias do texto. Tá bom? Sabe me dizer se a Bárbara voltou? Deixa eu ver aqui se ela voltou. Bárbara Silva, deu certo lá, não? O texto? Bárbara, mas esse seu texto foi enviado, Bárbara, entendeu? Você olhou lá onde eu disse para olhar na plataforma? Ou você está olhando no e-mail? Me diz aí qual foi a passagem que tu olhou. Eu fico preocupado porque eu quero tragar todos, eu não quero deixar nenhum pendente. Menino, segurem aí só um instantinho, viu? A Bárbara Silva disse que não recebeu o texto dela na plataforma. Envie novamente, veja se dá para enviar novamente. Se não der, você fala com a Ayrton. Viu? Mas veja bem ligeirinho para ela receber esse texto. Tá, tchau. Pronto, Bárbara. Estou pedindo para rever o que foi que aconteceu, tá bom? Para você não ficar sem seu texto. Então, vamos lá. Serão avaliados no nível 5 textos que apresentam a abordagem completa do tema, as 3 partes do texto dissertativo e argumentativo. Nenhuma delas pode ser embrionária e o repertório deve ser legitimado e pertinente ao tema. Então, aqui mais uma vez, ó, minha preocupação com as 3 partes do texto dissertativo argumentativo. Tá bom? Aí eu tenho exemplos de parágrafos dissertativos argumentativos, tá certo? Só um instantinho, tá? Tá. Deixa eu ver aqui. Bárbara, o texto que você enviou foi dos padrões de beleza. Esse aqui você recebeu? Tá bom? O texto que nós temos que você enviou é dos padrões de beleza. Esse aqui que foi o primeiro. Você já recebeu? Oi, Bárbara. Pois é, foi o que você enviou para a gente, entendeu? O outro você não enviou para a gente, não.
Tu olhou todos os que ela enviou, se não tem nenhum de confirme. Certo? Tá bom, eu vou terminar essa primeira parte da aula e eu vejo o que foi que deu, tá bom? Viu? Vamos lá. Exemplos de parágrafos dissertativos argumentativos. Aí eu tenho aqui tipos de introdução, alguns exemplos de introdução. Na aula passada, tá certo? Na aula passada, eu mostrei a vocês algumas estratégias argumentativas e alguns exemplos de introdução, tá certo? E alguns exemplos de introdução. E aqui é interessante a gente rever essas estruturas, tá? Até para que vocês assimilem como é que esses alunos conseguem chegar a uma nota máxima nessa competência com esses modelos, com esses exemplos de parágrafos. No caso aqui, especificamente aqui a introdução, tá bom? Então, olha só essa introdução aqui. Esse aqui é sobre o tema do Enem passado, né? Processo de democratização do acesso ao cinema no país. Democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte direcionada aos mais favorecidos, de que a arte, aqui faltou um E, né? De que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Faltou um Ezinho aí, tá bom? Para dar uma melhor inteligibilidade nessa frase, melhor organização nessa frase, tá bom? Então, eu tenho aqui o seguinte. Embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, aqui eu tenho chamado de repertório, então isso aqui é o repertório sociocultural, percebe-se que hoje, na realidade atual brasileira, não há o cumprimento dessa garantia. Ele está dizendo que não há o cumprimento, principalmente no que diz respeito ao cinema, tá certo? Principalmente no que diz respeito ao cinema. Obrigado. Tá? E entrega isso aqui para o Rafael, viu? Para ele procurar o outro dela na plataforma. Então, aqui ele cria um contraponto. Ó. De acordo com a Constituição, é assegurado o acesso à cultura como direito de todos. Mas na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que se refere ao direito. Então, ele vai fazendo a dedução. Ó. Ele apresenta o princípio constitucional falando de cultura como direito de todos, o acesso à cultura é um direito de todos, mas na atualidade brasileira, quando se fala de cinema, não há um efetivo cumprimento dessa garantia. Então, você nota que no primeiro período ele já relaciona o contexto com o próprio tema, não é isso? O cumprimento dessa garantia quando se fala de cinema, né? Ou seja, não é algo efetivo, não é algo democrático no país, no Estado de Direito democrático como o Brasil, considerando a nossa Constituição cidadã. Como eu estou entre amigos, vocês querem um cafezinho? Está quente. Vamos lá. Depois disso, nós temos aqui, deixa eu ver aqui o que foi que eu botei aqui. A tese, ou projeto de texto inicial. Ó. Isso acontece, tá bom? Isso acontece devido a quê? Olha a tese. Concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, você tem um parágrafo conciso, um parágrafo rápido, tá certo? Um parágrafo direto, tá certo? Bárbara, o Rafael achou teu texto, viu? É porque ele imprimiu foi o errado. Peço desculpas. Eu já corrijo e entrego para vocês já, tá bom? Então, turma, o que é que eu tenho aqui, ó? O que é que eu tenho aqui? O repertório. No primeiro período, com o repertório, eu tenho o tema, tá certo? Eu tenho aí o tema, tá certo? Veio dentro do mesmo período. Comumente, alguns alunos gostam de separar por períodos, mas isso aí é uma questão muito pessoal. E no último período, ó, problematizando, ó,
Isso acontece devido a... Problematizando. Aí vem o projeto de texto. Concentração e a concepção cultural. Então, você tem uma introdução boa, inclusive ela não entra naquele conceito de introdução embrionária, porque ela tem realmente toda uma bagagem de repertório, de conteúdo, de apresentação temática e de apresentação de tese. Tudo bem? Então, é um padrão, um modelo, um parâmetro que vocês podem considerar para as introduções de vocês, inclusive pela facilidade de leitura, tá bom? Facilidade de leitura dessa introdução, tá bem? Então, vamos lá. Segundo exemplo. Qual foi a área do saber da primeira, hein? Qual foi a área de saber que ela utilizou aí para marcar repertório? Quem sabe qual foi a área de saber? Jurídica. Boa. Opa, Samir, não tinha te visto ainda, Samir. Samir recebeu o texto? Eu gosto sempre de perguntar, porque sempre é um ou outro que me ajuda aqui a fazer a transferência dos textos pela plataforma, aí pode acontecer o que aconteceu com o texto da Bárbara, né? Que na realidade foi reenviado o texto sobre padrões de beleza. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui foi a jurídica, né? A área de saber foi a jurídica. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Boa reflexão. Aqui tudo é uma citação. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema. Desde a sua criação, no século XIX, se não me falha a memória, foram 2 amigos franceses, até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. Esse, no entantozinho aqui, bem quando ele aparece para problematizar e se apresentar a tese, e essa tese relacionada diretamente ao tema, com certeza. Olha só. No entanto, há diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Então, nesse parágrafo de introdução, nesse primeiro momento de um texto, nós temos o seguinte, ó. Aqui nós temos o repertório marcado, tá bom? Que foi a filosofia. E a ideia que ele trouxe da filosofia é pertinente, relacionada ao tema, não é isso? Que está relacionado ao conhecimento, à obtenção da essência humana, plenitude da essência humana, e mostrando que sem cultura e sabedoria o homem se iguala aos restantes animais. Tá? Então, eu tenho essas informações aí, essas reflexões que podem ser relacionadas à temática, tá bom? Que é exatamente a questão do cinema, que está relacionada à cultura, à obtenção de conhecimento, entendimento de mundo. Então, eu tenho aqui o seguinte: destaca-se a importância nesse sentido, né, nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, né, palavra-chave aqui, uma das palavras-chave do tema, desde a sua criação até a atualidade. No entanto, há diversos obstáculos que impedem, pronto, aí o tema aparece aqui, ó, democratização do acesso a esse recurso no Brasil, qual é o recurso? Cinema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil é o tema, e o aluno diz que algumas questões, alguns obstáculos impedem essa democratização. Na opinião do aluno, os obstáculos são exatamente o projeto de texto dele, que é a elitização dos espaços públicos e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Essa é a tese, tá bom? Essa é a tese apresentada pelo aluno, tá bom? E no finalzinho nós temos uma frase em que ele coloca o seguinte: com isso, faz-se necessária a intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Então, como é que nós temos aqui? Ó? Nesse primeiro momento, nós temos um repertório legítimo, pertinente, pelas informações trazidas, que se relacionam diretamente a cinema, que é cultura, sabedoria, conhecimento,
obtenção da plenitude da essência humana, reflexão crítica. No segundo momento, o aluno traz o tema, problematizando já como no entanto aqui, não é isso? Diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, os quais estão centrados na... Aí tem a primeira passagem do projeto de texto, que é a elitização do espaço público, e a segunda passagem, os quais são causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. E na última frase, nós temos aí uma reflexão já sugerindo que é necessária uma intervenção a garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Essa frase aqui ela vai ter como resposta a proposta de intervenção. Essa passagem aqui vai ter como resposta a argumentação desenvolvida no texto, tá bom? Então, você tem aí duas passagens que vão ser resgatadas ao longo do projeto de texto dele, discutido ao longo do texto dele, melhor dizendo. Tá bom? Então, aqui eu tenho o segundo exemplo. Tá? O segundo exemplo. Terceiro exemplo. Primeiro exemplo, o repertório, área jurídica. Segundo exemplo, a área filosófica. E aqui no terceiro exemplo, nós vamos ver o que o aluno trouxe como área de saber. Durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin atuaram como fortes difusores de informações e de ideologias contra a exploração e o autoritarismo no continente americano. Bom repertório, bastante legítimo, porque tem tudo a ver com o cinema. Aqui, no caso, era o cinema mudo, né? Na época do Charlie Chaplin. Não sei se vocês chegaram já a assistir algum clássico do Charlie Chaplin. Tá? Então, aqui eu tenho um resgate histórico, não é isso? Isso aqui é um resgate histórico. Vou marcar aqui. Que é um resgate histórico, envolvendo cinema, bastante pertinente. Aí depois ele traz para a atualidade. Todo aluno que começa fazendo um resgate histórico, ele tem que trazer o texto para a atualidade. Não tem como correr, não é isso? Tá bom? Tem que trazer para a atualidade. Então, no contexto atual, tá? Já traz para a atualidade. Apresenta-se o tema. O cinema permanece como importante veículo de conhecimento. Turma, aqui foi o erro de digitação, tá? Vocês estão percebendo isso aqui claramente que foi, ó. Tá bom? O cinema permanece como um importante veículo de conhecimento. Ponto e vírgula, que seria interessante colocar um ponto e vírgula. Tá? Aqui, ó. Ponto e vírgula, ficaria mais interessante. Aí, é um ponto e vírgula. Depois do mas, uma vírgula e não ponto, tá bom? Mas no Brasil, por que eu sugeri o ponto e vírgula? Porque você tem um período longo e aí você dá uma pausa melhor, dá uma pausa um pouco maior antes da contraposição. Então, no contexto atual, o cinema permanece como importante veículo de conhecimento. Ponto e vírgula, dá uma pausa maior, mas no Brasil, tá? Mas no Brasil não há o acesso democrático a essa mídia. Então, eu tenho aqui o tema aparecendo, ó, com muita clareza, tá bom? Com muita clareza o tema aparecendo aqui, ó. Cinema, o acesso democrático a essa mídia, tá certo? Praticamente não existe. Então, eu tenho aí o tema marcado. Processo democrático, então, democratização do acesso ao cinema no Brasil. O aluno diz que não há um acesso democrático a essa mídia. Ele já coloca o tema apresentando a opinião dele. Tá? E, na sequência, já traz também o que? A tese dele, ó, ou projeto de texto. Devido a que, ó, em decorrência das o quê? Tese, disparidades socioeconômicas nas cidades, tá bom? Primeira parte da tese, e da falta de investimentos em exibições populares. Essa é a tese dele. Então, são os dois tópicos a serem discutidos ao longo do texto, tá bom? São os dois tópicos discutidos, a serem discutidos ao longo do texto. No caso da primeira, ele traz a explicação, ó. Em decorrência das disparidades socioeconômicas nas cidades, tá bom? As quais fomentam a elitização dos ambientes de entretenimento, uma explicação para a primeira parte da tese, e da falta de investimentos em exibições populares, as quais, muitas vezes, são realizadas
em prédios precários e não são divulgadas. Pronto. Então, você tem aí uma tese bastante consistente. Tá? As duas passagens da tese, cada uma com uma explicaçãozinha rápida para elas, tá certo? Para dar uma apresentação mais ampla. E da mesma forma que o parágrafo anterior, tá certo? Eu tenho aqui uma frase conclusiva no parágrafo. Portanto, tá certo? Portanto, deve-se promover o quê? Mecanismos eficientes de integração dos telespectadores para facilitar o contato com filmes importantes na introdução dos cidadãos. Então, essa última frase, tá certo? Essa última frase é exatamente uma reflexão que fecha a introdução e já projeta o texto para a proposta de intervenção. Da mesma forma que a tese projeta o texto para o desenvolvimento argumentativo, essa última frase projeta o texto para a proposta de intervenção. Tudo bem? Então, quando a introdução é bem articulada, para o próprio aluno, né, como você deve saber, para o próprio aluno fica mais fácil o que é que ele vai retomar ao longo do texto. E em que momento ele vai retomar da introdução para o texto. Por exemplo, como o texto aqui está muito bem marcado, aqui essa introdução, o aluno sabe com muita clareza o que é que ele vai retomar no projeto de texto dele, do projeto de texto, lá no desenvolvimento, que é exatamente o que está marcado em verde aí, que é a tese. Tá certo? Ele sabe muito bem o que é que ele vai retomar da introdução lá na proposta de intervenção. Está marcado aqui, ó. Vou até mudar a cor. Está marcado aqui de laranja, ó. Tá certo? Exatamente essa reflexão final que projeta o texto para a proposta de intervenção. Tá bem? Então, exatamente isso aqui, ó. Essa organização é fundamental, ela é fundamental para que você saiba conduzir o restante do texto no segundo momento, que é o desenvolvimento do texto. Tá bem? Então, muito importante essa organização. Tudo. Alguém quer fazer alguma pergunta ou está tudo de boa? Está tudo de boa? Está todo mundo entendendo? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação às introduções? Não. Não. Está de boa? E, Iago, para ti, qual foi assim na tua visão? Tu que está treinando já há um tempão. Qual foi a introdução que tu achou assim mais no teu estilo? As três são boas, as três foram de textos nota 1000. Mas qual foi a que você achou assim a mais conveniente no teu visto, na tua visão? A três. O que foi que tu viu assim de interessante nela em relação às outras duas? Ludmila Rosado, enquanto o Alvo responde. Tá. Qual foi que você achou mais interessante, Ludmila? Agora, sabe o que é interessante? Essa questão do repertório, né, Água? Eu tenho sempre batido, inclusive aqui no presencial mesmo, entendeu? Tenho vários livros de filosofia e sociologia que ficam lá dentro da sala de aula presencial, né? Mas vocês têm que ter em mente, né, que o repertório é aquele que você mais sabe trabalhar no texto. O que é interessante? É eu colocar um filósofo, eu colocar Aristóteles, e não explorar adequadamente a opinião dele, ou eu citar Charles Chaplin, que tem a ver com cinema, fazer uma crítica ao cinema daquela época e trazer a realidade, e trazer essa realidade do cinema para a atualidade, que tem tudo a ver com o cinema. Então, eu acho que é importante, nesse momento, vocês terem em mente o seguinte, que o importante é saber conduzir o repertório. Qualquer um é válido, está lá no manual que saiu mesmo, que distribuíram recentemente, entendeu? Que você pode utilizar da filosofia, da literatura, das artes, da música, do cinema. Tá? Então, assim, vocês podem fazer uso de qualquer área de saber que esteja relacionada à ciência ou à cultura. O importante é saber conduzir essas reflexões. João Vitor, bom dia. João Vitor, recebeu o texto, João Vitor? Me dá um ok aí para eu saber.
Nós vamos ver agora, enquanto o João Vitor responde, nós vamos ver aí os exemplos de desenvolvimento. São 9h43, vou dar aí 10 minutinhos. E aí a gente volta para continuar com os exemplos de parágrafos. Vou dar uma pausazinha, porque é interessante a gente ver, depois de um fôlegozinho, como se construírem estratégias argumentativas, até chegar para a proposta de intervenção. Então, 10 minutinhos eu volto para a gente continuar, tá bom? Vamos tomar uma águazinha, viu? Ver um pouquinho do sol. Volto já, viu? 10 minutos, marquem aí.
Bora lá? Retornemos. Vamos lá, turminha? E o Pedro Renan é à tarde, é, sabe me dizer? Deve ser, né? Parece que é à tarde que ele está. Ou é à noite. Sim. Sabia não? Ah, parece que ele está é à tarde ou é à noite. Espera aí o pessoal voltar. Porque o pessoal da tarde geralmente é um pessoal assim meio que elétrico, né? Agitado, entendeu? A turma da noite é tranquila também, então, o pessoal da tarde, 6h30, 9, 6h30, 7h30, tranquilo. Agora da tarde o negócio é agitado mesmo. Viu? Tem uns meninozinhos ali danado, mesmo. Mas são gente boa, são gente boa. Mas tu tá agora na da manhã ou tu vai passar para tarde? Acho que tu vai ficar nessa, Fernanda. Bora, simbora, simbora. Ah, entendi. Oxente, como foi que tu conseguiu o link? Agora eu viajei. Quem foi que te passou o link? Se o link foi só para a turma da manhã? Ou eu já coloquei na turma da tarde e eu não vi? É, então já deve ter colocado, já deve ter disponibilizado, entendeu? Para as turmas. Não, faz sentido. É porque geralmente eu coloco o link só por turno, manhã, depois eu coloco no turno da tarde, depois eu coloco no turno da noite. Eu acho que eu já coloquei nas 3 turmas aí, por isso que você teve a opção, entendeu? Mas tudo bem, sem problema nenhum, é só uma turma. Sim, desenvolvimento do texto. Desenvolvimento do texto é o seguinte: todo e qualquer parágrafo de desenvolvimento, você vai ter um argumento principal. Vou até tirar um daqui, o argo. Você vai ter o argumento principal mais argumentos. Mas depois vocês vão entender porque eu estou fazendo isso. Argumentos secundários. E, quem sabe, dependendo do tipo de estratégia, a conclusão do raciocínio dentro do parágrafo. Tá bom? Então, vocês vão ter parágrafo de desenvolvimento, o argumento principal, vocês vão ter os argumentos secundários e a conclusão do texto, tá bom? É o chamado microtexto, entendeu? É o chamado microtexto, tá?
Então, ele funciona como microtexto. Ele tem a apresentação, que é o argumento principal, tem o desenvolvimento, que são os argumentos secundários, e tem a conclusão do raciocínio, ou desfecho, ou finalização do parágrafo. Para quem não está entendendo, eu estou botando argo, é para ficar tirando onda aí com um aluno que estava falando com ele, que é meu amigo, viu? Amigão do coração mesmo, tá? Então, por isso que eu estou brincando aí com o nome dele. Argumento, argumentos, tá bom? Aí o argumento principal, mais os argumentos secundários. Por isso que o parágrafo de desenvolvimento ele é um parágrafo um pouco mais denso se comparado à introdução. Tá? Mais denso no seguinte aspecto, tem mais desenvoltura, né? Mais articulações, por isso que são um pouco mais extensos, mais densos, tá bom? Olha o primeiro exemplo. Tá bom? Ó, o aluno enche isso aqui tudo. Turma, me diga uma coisa, para que isso aqui tudo? Ó? É relevante abordar, primeiramente, que, turma, para que isso tudo, hein? Me digam bem, para que esse monte de expressão para apresentar um argumento? Um argumento. Me explique, por quê? De onde é que vocês estão criando isso aqui? Para que serve isso aqui? Tudo. Entendeu? Para que serve? Não. Qual é a necessidade? Melhor dizendo. Melhor dizendo. Se eu posso fazer só isso. Primeiramente, as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Então, aqui nós temos o argumento principal. Cidades brasileiras, aqui é o argumento principal. Ó. As cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de tal forma que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Tá? Aqui, inclusive, ele já articula uma opinião na apresentação do argumento, ó, de modo que, né, então, ele já articula uma opinião. Né? As cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista. Com isso, os centros culturais estão restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Tá bom? Olha só a retomada, a coesão constituída pelo aluno. Olha como ficou interessante esse tipo de retomada aqui, turma. Olha só, Lorena. Essa dinâmica, essa dinâmica, não é isso? Quando ele fala de dinâmica, né? Construção das cidades, não é isso? Sobre um viés elitista, segregacionista, né? Fazendo com que os centros culturais, a dinâmica fez, essa dinâmica com esse contexto, fez com que os centros culturais ficassem restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Então, ele resgata, né, essa dinâmica, não foi diferente com a chegada do cinema. Com a chegada do cinema, tá bom? Aí, ó, característica fundamental da dissertação argumentativa. A ideia de explicação. Ela não foi diferente com o cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Né? Então, traz aqui um dado estatístico, para explicar por que essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema no país. Provavelmente, essa justificativa com dado estatístico, ela tenha tirado esse dado estatístico dos textos de apoio. Até porque a gente aconselha que quando você vem a usar um dado estatístico, é interessante que você indique a fontezinha de onde você tirou esse dado, tá bom? Conforme IBGE, conforme IPEA, entendeu? Importante que você me traga, conforme matéria da revista Veja, conforme matéria da Folha de São Paulo. Importante que quando você trabalha com pesquisas ou dados, você traga essa fontezinha. Combinado? Muito importante isso, viu, galera? Tá. Aí nós temos aqui, ó, constatação. Nesse sentido, ó, nota que sempre entre um período e outro tem a preocupação do aluno de fazer um link, né? Fazer uma reflexão pautada de um período para o outro com a construção pautada na presença dos operadores argumentativos dos elementos de coesão, como no caso essa dinâmica e nesse sentido. Tá bom? Aí tem a finalização dele, ó.
Observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raiz do Brasil, faz-se presente até os dias atuais por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Olha como esse repertório ficou pertinente tudo, né? Ele coloca aqui, ó, segregação, nesse sentido, último período. Observa-se que a segregação social é evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil. Então, ele já relaciona, tá certo? E interpreta, né? Faz-se presente, ó, até os dias atuais, por privar, explicando por que se faz presente até os dias atuais, né? Dando a causa, por privar as periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionadas pelo cinema. Pronto. Olha só como houve aí uma dinâmica, né? Uma dinâmica argumentativa, né? Considerando as estratégias que o aluno desenvolveu ao longo do parágrafo, tá bom? Ele apresenta o primeiro período, né, com o argumento principal. Já no primeiro período, ele traz assim, entre a ideia principal, melhor dizendo, a partir da ideia principal, ele traz uma explicação para essa ideia principal, que nós temos aqui, ó, né? Já que os centros culturais, já que, de modo que, de tal forma que, aí ele resgata essa dinâmica, não foi diferente com a chegada do cinema, aí já que, mais uma explicação, tá bom? E essa explicação vindo acompanhada dos dados estatísticos, a constatação nesse sentido, observa-se a segregação social, que se faz presente até os dias atuais, por quê? Porque priva a população. Então, você nota que o parágrafo, ele atende realmente à expectativa da dissertação argumentativa, porque ao longo do parágrafo, dentro dos períodos e entre os períodos, o aluno explora estratégias argumentativas, né? E uma das principais características é exatamente explorar essas reflexões, e ele fez isso basicamente com as explicações, tá certo? São as estratégias e essas explicações pautadas em dados estatísticos, né? E pautado também no caso aí do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, tá bom? Então, esse parágrafo aqui está muito bem articulado, entendeu? Muito bem articulado nesse sentido. Quiserem fazer uma perguntinha sobre ele, fiquem à vontade. Não querem fazer nenhuma perguntinha, não? Para eu ficar só falando, falando, falando. E aí, alguma perguntinha? Vou passar então, né? Ah, Roger, caso eu tire um dado desse estilo aí do texto motivador, eu não preciso colocar a fonte? É bom colocar a fonte, entendeu? É sempre bom você, digamos assim, pecar, me entenda, pecar pelo excesso, entendeu? Ou seja, pelo excesso que eu digo assim, não, eu estou colocando esse dado não é meu, esse dado eu tirei da Folha de São Paulo, eu tirei da revista Veja, tá certo? É importante fazer isso. Você atender a essas regras formais, tá bom? Não é um dado seu, você pegou de algum lugar, você pegou de alguma fonte, logo é importante que você faça isso conforme a regra, tá bom? Ludmila Rosado, como é que está aí? Está bem? Está entendendo? A dinâmica do parágrafo de desenvolvimento, está dando para entender?
Ótimo. Ótimo, meninos. Olha só esse segundo parágrafo. Olha só, preste atenção comigo na leitura do primeiro período. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos, vou até marcar, o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Pronto. Então, eu tenho aqui, tá certo? Opa, deixa eu voltar bem aqui, espera aí. Pronto, aqui é o primeiro período. Vocês, como escritores, que vão fazer o Enem, nesse primeiro período, me digam bem aí o que pode ser eliminado sem prejuízo ao período. Me digam bem aí. É porque os alunos estão com esse costume de estar escrevendo, colocando palavras além do necessário, entendeu? Vocês vão ver bem, ó, vai ter uma coisa bem que dá para tirar, turma. Deixa mais enxuto, mais conciso e não traz prejuízo. Tá certo? Não traz prejuízo. Exatamente. Ó, não vai trazer prejuízo nenhum. Ó. Tá aqui, ó. Pronto. Traz prejuízo nenhum. Espera aí, então. Estão me cobrando bem aqui porque eu não estou em determinado lugar e eu vou dizer para isso que eu estou com vocês. Ó. Só um minutinho, viu, turma? Turma. Pronto. Então, notem que isso aqui não traz nenhum prejuízo ao parágrafo, ao período mais especificamente, tá bom? Então, olha como fica mais dinâmico. De início, aquele velho conectivozinho para marcar o argumento, aliás, o argumento inicial, né? Primeiro argumento. A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso, aqui também, ó, observe bem aqui também como ficaria isso aqui, ó. Acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Poderia simplesmente colocar assim: a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos acesso igualitário à cultura e lazer. Cultura está implícito que dentro você tem de cultura, você tem o quê, turma? Você tem conhecimento, tá bem? Então, acesso igualitário ao quê? A cultura e a lazer. Pronto. Aí você problematiza, ó. Pronto, aí é o argumento principal, beleza? Porém, tá? Porém, visto que os cinemas quase não sai, materialização pública desses conceitos, cultura e lazer, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como shopping centers, é inquestionável, olha só como ele faz uma reflexão boa, viu? É inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Então, ele já problematiza aqui, com essa afirmação dele, dando essa justificativa por conta de que essa materialização desses conceitos concentra-se predominantemente em espaços reservados à elite socioeconômica, ele já mostra que existe aí um processo não democrático de acesso ao cinema, tá bom? E aí ele constata isso aí, fazendo uma citação aqui de uma obra do sociólogo José Gessé Souza. Essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrita pelo sociólogo Gessé Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos, dando a justificativa, são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado, quanto pela indiferença social em geral. Poxa, nota aí que o aluno problematiza lá em cima, aí ele traz o argumento aqui principal, problematiza, porém, faz o contraponto,
depois desse contraponto, ele retoma essa segregação identificada na elaboração da tese de sociólogo Gessé Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela ação do Estado, falta, ou pela indiferença da sociedade. Fica claro, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. Turma, excelente, viu? Esse parágrafo muito bem articulado, tá certo? Muito bem articulado, tanto de um período para o outro, pela presença dos elementos de problematização e de retomada, quanto pela constituição dos períodos compostos que se relacionam pelas ideias. Tá bom? Então, esse aqui ficou muito bem articulado, esse parágrafo. É uma estrutura sintática complexa que se quer na condução das estratégias argumentativas, na condução da defesa de um ponto de vista, dentro de um parágrafo de desenvolvimento. Pergunta? Nenhuma perguntinha? Vou passar. Quem quiser fazer a pergunta. De início, destaca-se a crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva a modificações no espaço. Pronto, esse aqui está bem conciso, bem direto, tá bom? Então, você tem um argumento principal bem marcado aqui, ó, conectivos de introdução do argumento, crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva a modificações no espaço. Espaço urbano, né? Já tem aí centros habitacionais, certo? Então, no espaço urbano. Então, vamos ver. Essa ideia, olha a retomada, sempre a retomada do primeiro período, essa visão condiz com as ideias de Henri Lefebvre. Meio estranho, mais uma. Condiz com as ideias de Henri Lefebvre. Uma vez que, ó, a explicaçãozinha aparecendo de novo, hein? A explicaçãozinha aparecendo de novo, ó. Por que condiz com as ideias dele? Uma vez que, para o sociólogo, o meio urbano é a manifestação de conflitos, o que pode ser relacionado à evidente segregação socioespacial dos cinemas. Manifestação de conflitos. Conflitos de interesses, por exemplo, conflitos de direitos. Nesse viés, concentração de salas de exibição em áreas nobres está vinculada às desigualdades sociais e configura a elitização do acesso aos filmes em locais públicos em função do encarecimento dos serviços, sempre justificando, né, ao longo dos anos. Pronto, então ele problematiza aqui, joga a opinião do sociólogo, tá bom? E a partir daí, a partir disso, ele faz as reflexões para chegar à conclusão dele. Ó. Dessa forma, para uma grande parte dos brasileiros, o entretenimento e o aprendizado por meio das obras cinematográficas, como visto no início do século XX, não diria se tornam, mas tornam-se inviáveis, restringindo o contato com novos ideais e inibindo a mobilização da sociedade em prol de seus valores. Tá? Então, assim, você nota aqui que o aluno conduz adequadamente desde o início, lá no primeiro período, tá bom? Desde o início aqui no primeiro período, resgata fazendo uma relação com a citação do sociólogo Henri Lefebvre, tá certo? Vai conduzindo, resgata, vai trazendo as explicações até chegar à constatação dele, tá bom? Então, mais um parágrafo de desenvolvimento muito bem articulado aí para vocês verem o que é que se espera, de certa forma, lá na construção argumentativa. Turma, eu gosto sempre de dizer assim que, de um modo geral, os alunos se perdem um pouco nos parágrafos de desenvolvimento. E, principalmente, no meio do parágrafo de desenvolvimento. Não é nem no início, nem na conclusão. Esse aí, de um modo geral, os alunos conduzem adequadamente. Geralmente é no desenrolar do parágrafo, é nas frases que compõem o meio do parágrafo, tá bom? Que é
um momento de explicação, de justificativa, de relações argumentativas, tá certo? Então, fiquem antenados nisso. Parece que esse negócio de internet dá mais sede do que é presencial, porque falam que eu bebo. Vamos ver o que nós temos mais pela frente. Pronto. Agora, os parágrafos de conclusão, tá bom? Os parágrafos de conclusão para vocês. Momento que geralmente vocês apresentam o quê? A proposta, não é isso? Proposta de intervenção. E aí nós vamos buscar, entre outros aspectos, o que, é que nós vamos buscar? Ação, temos que achar esses 5 elementos aqui, viu? Ação, agente, modo meio, é isso? Finalidade e o detalhamento, ó, tá bom? Nós temos que achar esses 5 elementos nas propostas de intervenção de vocês. Claro que essa proposta tem que respeitar os direitos humanos, tá bom? Questão da dignidade, diversidade sociocultural, é isso? Liberdades individuais, livre-arbítrio, direito de escolha, preocupações com transversalidades, com questões socioambientais. Então, isso é que eu chamo de respeito aos direitos humanos. Um direito humano, direito de preservar, dever de preservar o meio ambiente para a sociedade atual, para as gerações futuras. Eu não posso interferir nisso porque isso é um direito humano constitucionalmente estabelecido, tá bom? Então, assim, tem que respeitar esses direitos humanos. Claro que essa proposta de intervenção ela deve estar diretamente relacionada à discussão desenvolvida ao longo do texto e tem que ser execuível, pertinente, concreta, tá certo? Tem que ser concreta. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Eu vou dar um tempo para que vocês leiam. E aqui, como ela está isolada, eu quero exatamente que vocês entendam que os 5 elementos da proposta devem estar presentes. E aí vocês vão fazer a leitura aí, automaticamente marquem no materialzinho aí de vocês e tudo, e depois a gente vai identificar esses elementos em conjunto, tá bom? Eu vou dar um momentinho aí para que vocês leiam e depois eu comento com vocês, tá bom? Vamos lá. Pronto? Podemos conversar? Então, vamos lá. Turma, eu vou ser honesto para você, tudo é uma questão de organização textual. Eu acho muito interessante essa primeira parte aqui do parágrafo de conclusão. Eu acho bacana isso aqui. Não vou mentir para vocês, entendeu? Ó, dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Essa primeira frase é o momento em que o aluno faz uma síntese sobre o que foi discutido ao longo do texto e nela, também nessa primeira frase, o aluno traz o conectivozinho de conclusão textual, operador argumentativo aí dessa forma. Tá? Eu acho interessante, né? Pode-se perceber que o debate sobre a democratização do cinema é fundamental para construir uma sociedade mais igualitária. Então, aí aqui o aluno retoma, ó.
Nessa lógica, nesse sentido, né, fazendo a retomada, é imperativo que o Ministério da Economia, opa, já apareceu um elemento, ó, Ministério da Economia, a gente, procurar outros elementos, destinar verbas para a construção de salas de cinema, não é isso? Aí eu tenho uma ação aqui sutilmente de baixo custo ou gratuitas, uma explicação, não é isso? Nas periferias brasileiras, então aqui eu tenho um detalhamentozinho, tá bom? De baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, eu tenho um detalhamento. Vamos ver mais. Por meio, né, anuncia o elemento, né, ó, por meio da inclusão desse objetivo na lei de diretrizes orçamentárias, eu tenho aí o modo meio, e com o objetivo, com a finalidade de descentralizar o acesso à arte. Pronto. Tenho aí, nesse primeiro momento da proposta de intervenção, todos os elementos que devem compô-la. Compô-la aí ficou legal, viu? Compô-la. Todos os elementos que devem compor, tá certo? Devem compor aí a proposta de intervenção, beleza? Vamos ver mais. Além disso, ligando essa primeira proposta a uma nova proposta ou a um complemento, tá bom? Cabe às instituições de ensino, aí eu tenho ó, outro agente social, vou botar aqui a cor, né? Cabe às instituições de ensino, agente, tá bom? Ação, promover passeios aos cinemas locais, ó, tá bom? Aí eu tenho aqui um detalhamentozinho, te liga, te liga. Desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, das crianças, detalhamento, aí, por meio da autorização e da contribuição dos responsáveis. Modo meio, finalidade, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. E aí a finalizaçãozinha, né? Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. 200 pontos. Considerando todos os elementos que são propostas execuíveis, pode ter certeza aí que é 200 pontinhos na caixa direitinho, tá? Direto. Tá? Sem medo, sem medo. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo? Ó, de novo, vou ser um pouco mais rápido para a gente não perder tempo para entregar o tema de vocês, o tema para vocês hoje. Bárbara, tu recebeu o texto, Bárbara? Nem te perguntei. O outro, né? Recebeu? Meninos, me diga uma coisa. O tempo que eu estou tendo para vocês aqui, tá bom? Ou pelo fato de ser pela internet é cansativo? Ou minha beleza não cansa vocês? Entendeu? Como é que é? Entendeu? Querem que eu seja mais rápido? Tá bom? Ou fica trabalhando em 2 horas e 20 mesmo? Enfim, vejam aí, entendeu? Tá? Vejam aí como é que vocês querem. Tá bom? Eu quero é produtividade. Isso é que eu quero, tá bom? Então, ó, portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Ó, retomou a discussão. Conectivozinho de retomada, ó, nesse âmbito. É isso? Vamos pegar os elementos agora. Cabe ao Ministério da Educação e da Cultura, a gente, promover o maior acesso ao conhecimento e ao lazer, ação, é isso? Por meio, modo meio, da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas,
modo meio, uma explicação sobre o modo meio, que deverão possuir preços acessíveis à população, detalhamento, finalidade, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, tá, né? Beleza. Desse modo, o cidadão, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais, através do conhecimento da cultura. Boa. Vocês perceberam que a primeira introdução, lá a primeira introdução, ela está relacionada ao primeiro parágrafo de desenvolvimento que a gente analisou e a primeira proposta de intervenção. A segunda introdução relacionada ao segundo parágrafo de desenvolvimento e a segunda conclusão, está relacionada a Aristóteles, se me falha a memória. E a terceira proposta de intervenção vai estar relacionada ao terceiro parágrafo de desenvolvimento e a terceira introdução que nós analisamos, para que vocês vejam as ligações, né, semânticas, né, as relações semânticas entre esses parágrafos. Tá bom? Eu retirei, eram 3 textos nota 1000, cada um com 4 parágrafos. Para não ficar muito enfadonho, eu tirei o último parágrafo de desenvolvimento. Então, analisei a introdução de cada um, primeiro parágrafo argumentativo de cada um e a conclusão ou proposta de intervenção de cada um deles. Bem, olha só. Isso aqui está relacionado à terceira, ó, aqui Chaplin, né? Ó, terceira introdução, terceiro parágrafo de desenvolvimento e, no caso aqui, a terceira conclusão. Mais uma vez, os conectivos em ó. Desse modo, é imprescindível democratizar o acesso ao cinema. É fundamental democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Ó, conectivozinho para resgatar. Ó. Para isso, tá bom? Agente específico. Cabe a quem? As prefeituras. Agente. Ação. Disponibilizar a experiência cinematográfica à população urbana menos privilegiada. Ação. Modo meio. Por meio de eventos de exibição em áreas periféricas, modo meio. Explicação, os quais devam ou devem fornecer programações internacionais e nacionais. Aqui faltou o N. A custos reduzidos, detalhamento, com finalidade, o intuito de evitar o processo de elitização cultural em virtude de disparidades econômicas. Então, aqui eu já tenho todos os elementos que compõem, tá bom? Que compõem essa proposta de intervenção. Inclusive, né, você nota que é a segunda que eu mostro para vocês que o aluno detalha o modo meio. Ele parece que alguns alunos acham mais interessante você trazer o modo meio e explicar como esse modo meio, o que é que esse modo meio vai favorecer, o que é que ele vai permitir, como no caso aqui, os quais devem fornecer programações internacionais e nacionais a custos reduzidos. Segundo momento da proposta, vamos ver se ele faz completa. Compete ao Ministério da Cidadania, agente, tá certo? Ação, promover a visibilidade dos centros culturais nas redes sociais e investir em reformas periódicas. Finalidade, aqui, a fim de assegurar a manutenção dos locais. Ficou meio vaga, né? Com essas medidas, assim como na época de Chaplin, a sociedade terá um maior contato com as novas ideias e as informações do mundo contemporâneo. Não. Ele trouxe a fim de assegurar a manutenção dos locais e aí, com isso, uma nova consequência. Então, esse último período é um detalhamento da finalidade, porque ele traz uma consequência da própria finalidade. A fim de assegurar a manutenção dos locais, desses locais, consequentemente, a sociedade terá maior contato com as novas ideias e informações do mundo contemporâneo, assim como na época de Charles Chaplin. Aí é o detalhamento, essa última frase. Tá bem? Então, 3 boas propostas de intervenção. E tudo cabível na estrutura da dissertação argumentativa. Dá para fazer tudo. Dá para fazer. Não tem como sair disso, não. É viável. Tá certo? É viável fazer isso aí, entendeu? Então,
quiserem fazer alguma perguntinha antes de eu comentar um pouco o tema, podem ficar à vontade. Entenderam aí as 3 passagens? Entenderam a estrutura? Como conduzir da melhor maneira possível? Vocês precisam, de um modo geral, vocês precisam explorar mais a parte de estratégias argumentativas, esses parágrafos de desenvolvimento, entendeu? Para não deixá-los ralos, tá? Tem que trabalhar em cima disso aí. Tá bom? Agora, vamos ver aqui o que foi que eu trouxe de tema para vocês. Ao louco, foi que ele trouxe. Tema. Saúde mental em questão no Brasil. Saúde mental. Acho que eu achei interessante nesse momento, né? Até porque, assim, nós estamos aí de quarentena, né? Já março, quarentena de não sei quantos meses, né? Nunca ouvi falar, mas tudo bem. Março, né? Abril, maio, junho, julho e vamos chegar a agosto, setembro. Vamos chegar a 6 meses de quarentena. Já está todo mundo doido. Eu estou bem aqui, ó, mas eu passei correndo bem aqui na Raul Lopes, sozinho, bem do nada. A pessoa perguntar o que foi, eu digo, estou correndo, não posso não. Ainda é bruto, entendeu? O cara ainda é bruto depois de uma situação como essa. Entendeu? É por aí. Correr já pensou, sair correndo meia-noite, meio-dia aqui na Raul Lopes? O que está fazendo? Eu digo, estou correndo. O cara ainda fica assim, dentro dessa sutileza. Mas correndo meio-dia, digo, qual é o problema? O relógio é meu, o horário é meu, o biológico é meu. O cara, uma hora dessa, ele está com a saúde mental, tá toda abalada. Entendeu? Nunca senti falta de uma rotina como eu tenho sentido. Entendeu? Nunca senti falta de aluno gritando no pé do meu ouvido como eu tenho sentido. Rapaz, bicho. Professor, não sei o quê, professor, não sei o quê. Porque aqui vocês não falam. Aliás, nem digitam praticamente. Entendeu? Então, nunca senti tanta falta de aluno gritando, fazendo zoada ali. Como às vezes eu estou bem aqui no escritório, como eu estou agora, como vocês já estão percebendo, eu estou bem aqui olhando os alunos pulando em cima dos banquinhos lá fora. Porque aluno é uma coisa estranha, entendeu? Do nada, começa a saltar de um banquinho para o outro, aqui no banquinho aqui fora, entendeu? Do nada fica beijando a Mafalda, enfim, aluno é um negócio estranho, a gente tem que estudar muito, entendeu? A gente tem que ter cautela para não se deixar levar pela atitude, né? Pois é, se jogar nos puffs. Uma vez tinha uma... Rapaz, bicho, tinha uma vez, segundo semestre, geralmente presencial, segundo semestre é o momento que você mais vê loucura cometida por aluno. Uma vez chegou uma funcionária minha, professor, porque assim, tem uns alunos que querem usar a cabine de estudos, e aí tem uma que ela está ocupada. Eu digo, sim, mas você está ocupada, então qual é o problema? Aí ela, não, vá ver lá como é que ela está. Quando eu fui olhar lá em cima das cabines, daquelas com a portinha de vidro, que ficam 2 pessoas, tinha uma aluna que ela simplesmente botou o material dela sobre a mesa, ela juntou as 2 cadeiras, botou próximas da mesinha e se deitou no chão, tomando o espaço total da cabine. Ficou lá simplesmente sleeping, dormindo. Entendeu? Dormindo, meu amigo, dormindo. Aí eu olhei assim e digo, oh, meu Deus do céu, tende piedade deste corpo, é sério. Aí eu digo, não, Patrícia, deixa este corpo dormindo, entendeu? Deixa ele recuperar, deixa ele se oxigenar. E aí, quando ele voltar, ela estava mal. Acho que se ela não tivesse dormido ali, não sei não. Entendeu? Então, deixa este corpo humano se recompor. Aí, depois o menino entra e bota para estudar lá no meu escritório e tudo, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Sim, tema. Tá certo? Aqui são as instruções para o tema, é isso? Você já conhece essas instruções. Texto 1 envolve aqui, né, um
texto multimodal, né, que envolve essa questão da saúde mental ou não, né, pelo posicionamento aqui da figura, não é isso? Mostrando aí que, quando se fala de saúde mental, paralelamente, não tem como a gente deixar de falar de doenças mentais, de transtornos mentais, e os fatores que estão por trás disso, né, os fatores fisiológicos, né, os fatores psicológicos e os fatores mesmo individuais e os fatores sociais que interferem na saúde mental do indivíduo, né? Então, são questões pertinentes, beleza? Ó, no texto 2, a gente tem aqui o seguinte, ó. Leiam aí comigo. Ó. A noção de que as doenças mentais são um problema dos países industrializados, que nas comunidades rurais menos afetadas pelo ritmo acelerado da vida moderna, é menor prevalência de perturbações mentais, não é sustentada por qualquer evidência científica. O que se coloca aqui é o seguinte, que essas questões, né, que a saúde mental, ela tem interferências independentes, seja de um país industrializado, seja de uma área rural, seja de uma área urbana menor ou maior, entendeu? O que ele quer dizer aqui é o seguinte, que elas podem interferir na saúde mental por questões distintas, questões diferentes, tá? As perturbações mentais e comportamentais são consideradas como entidades com significado clínico quando originam alterações de capacidade cognitiva, do humor, emoções ou provocam comportamentos que impedem ou dificultam o desempenho das funções pessoais e sociais do indivíduo, de forma sustentada, firme ou recorrente. São caracterizadas por sinais e sintomas específicos e têm geralmente uma evolução natural previsível. Minha gente, particularmente, professor Roger, se me jogarem numa cidade pequena, Deus me perdoe que estou dizendo isso, está dizendo isso. Cidade pequena, vamos lá. Sei lá, deixa eu ver aqui. Essa cidadezinha, quando você vai vir aqui para Fortaleza, para Luiz Correia, que você passa assim, só olha para um lado para o outro, você já passou da cidade. Eu acho que eu não aguento ficar 10 dias ali, eu fico doidinho. Eu gosto de ver gente, de movimentação, de estar no meio do frivião, do ciribolo, entendeu? Eu gosto de estar no meio da confusão, entendeu? De repente, uma pessoa que mora numa cidade pequena vem para uma cidade grande, ela sofre aquela pressão psicológica que ele acaba interferindo na saúde mental dela, né? Então, as doenças mentais e comportamentais apresentam comportamento heterogêneo. Algumas duram apenas algumas semanas, outras duram uma vida, não apenas detectadas apenas no exame minucioso, são apenas detectadas sob exame minucioso, e, em outros casos, é impossível de ocultar mesmo ao observador casual. Em alguns casos, você percebe que alguém está com um probleminha mental. Por exemplo, é muito comum entre vocês, alunos que vão fazer vestibular, se sintam tão pressionados que vocês saem um pouco da reta de normalidade. Normal, tudo isso é normal, entendeu? Bastante normal que isso aconteça. Claro que algumas recorrências variam dentro de uma certa permissão, aceitação, e outras variam mais, entendeu? Tá certo? Variam mais, né? Alguns são suaves, enquanto outros são graves e incapacitantes, sendo pesados para as comunidades. Entre essas perturbações, nós temos depressão, ansiedade, perturbações associadas ao uso de substâncias psicoativas, esquizofrenia, Alzheimer e distúrbios emocionais originados da infância e na adolescência. Então, aqui são alguns dos mais presentes, tá bom? A depressão é caracterizada por perda de autoestima e de interesse em atividades sociais. É uma das maiores preocupações hoje, né? Disse que hoje é uma das doenças mais preocupantes do século XXI. Tá? Ela é episódica, mas pode ser recorrente. Episódica, né, com duração de alguns meses, alguns anos, intervalados por períodos de 50 e cerca de 20% dos casos evolui para crônica sem remissão, sem redução. Né? A severidade é muito variável, de ligeira a muito grave. Uma das consequências é o suicídio, que ocorre em cerca de 15 a 20% das doenças depressivas. E a perturbação bipolar afetiva refere-se a pacientes com episódios de depressão juntamente com os episódios de mania caracterizados por humor expansivo, aumento da atividade e excesso de confiança e incapacidade de concentração. Quando eu falei perturbação bipolar, eu só ri porque uma vez uma aluna me perguntou se eu era bipolar. Eu digo, olha, tá ficando doido. Isso aí não, sei lá. Pergunta texto. Texto 3. Aqui é um texto que fala sobre a Política Nacional de Saúde Mental, já fala de uma interferência do governo sobre essa preocupação com a saúde mental das pessoas no país, tá bom? E os fatores que estão relacionados, né, mais uma vez,
Aí eu tenho depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo e tal, obsessão compulsiva, e dependência de substâncias como álcool, cocaína, crack e outras drogas, tá bom? E aí que ele já vem com a sugestão, né, de que o acolhimento dessas pessoas é uma estratégia de atenção fundamental, né? Os indivíduos em situação de crise podem ser atendidos em qualquer serviço de atenção psicossocial. Texto 4, né, eu trouxe aí alguns dos fatores relacionados a desenvolvimento ou desenvolvimento de doenças mentais ou sair, digamos assim, da sua sanidade, da sua saúde mental, né? Desgaste de sentimento, falta de reconhecimento, acúmulo de funções, metas inatingíveis, falta de recursos para executar atividades, tudo isso pode levar, né, são causas para doenças mentais. E aqui eu tenho os dados estatísticos, vocês vão dar uma olhadinha neles. Aqui eu tenho o tema, um recorte temático, saúde mental em debate, em questão no Brasil do século XXI. Vocês vão discutir exatamente sobre isso, como é que se encontra hoje, na visão de vocês, no Brasil, como é que anda de um modo geral, como é que vocês veem a saúde mental do brasileiro. Se ele está muito bem, está tranquilo, se não tem nenhum probleminha aí novo que tenha interferido. Inclusive, eu coloquei a propósito, tá? Coloquei uns textinhos falando sobre isso. Tá? Texto 1, o que é saúde mental? Né? Tem uma definição aí para a saúde mental. E alguma coisa paralela, contrária a isso, né? Mente sã e corpo são. Eu tenho aí problemas como ansiedade, depressão, perturbações psicóticas, como esquizofrenia, atraso mental, demências, mal-estar psicológico e estresse continuado. Que deveria ser estresse, né? Que é no inglês, é estresse, tá bom? Aqui eu tenho dados estatísticos sobre a temática. Eu coloquei aqui falsos conceitos sobre doença mental, de que elas são frutos de imaginação, de que elas não têm cura. Elas têm cura, sim, entendeu? Tem acompanhamento. As pessoas com problemas mentais são pouco inteligentes, preguiçosas, imprevisíveis ou perigosas. Esses mitos, a par do estigma da discriminação social da doença mental, fazem com que muitas pessoas tenham tratamento. Opa, faltou bem aqui. Muitas pessoas tenham. Eu cortei bem aqui, foi mal. Ó. Vou tentar corrigir. O tratamento deve ser procurado, uma vez que a recuperação é tanto mais eficaz quanto precoce quando for o tratamento, tá bom? E nós podemos ajudar ó, intervenções não estigmatizando, apoiando, reabilitando, integrando. Aí aqui vem a ajuda da sociedade civil organizada, a ajuda de ONGs, não governamentais, sociedades, organizações não governamentais, a igreja, tá bom? Então aqui já tem algumas intervenções sociais. E aqui eu coloquei, né, integração das pessoas com doença mental, né? A escola, o envolvimento das famílias, tá? Como eu coloquei como agentes sociais. E, por último, eu coloquei a relação entre saúde mental e a pandemia. Tá? Então, vocês vão ler aí esses dois textinhos aí envolvendo saúde mental e a pandemia. E, no último, tem aí o que é que pode ser feito. A Rede de Apoio Solidário, CVV, fazem trabalhos voltados para atendimento psicológico gratuito em relação às pessoas, para que elas possam aguentar, suportar quarentena, que tem que tirar muita gente de sério. Tem muita gente dizendo aí que vai sair louco correndo, tá bom? Então, trouxe aí, no texto 4, possibilidades de tratamento, já sugerindo intervenções sociais. Fica a cargo de vocês fazer a leitura e, mais uma vez, ações de prevenção, tá bom? Além de um texto que eu coloquei para vocês, de um aluno, sobre esse tema, tá bom? Para que vocês possam ter aí um parâmetro e, a partir daí, criar o textinho de vocês. Combinado? Como sempre gosto de colocar, algumas informações além dos textos de apoio, tá bem? Além dos textinhos de apoio, porque esses textos de leitura complementar vocês podem fazer uso deles para o repertóriozinho de vocês, tá bom? Então, turma, o texto para entregar amanhã, até amanhã, melhor dizendo, para entregar até amanhã, 21 horas, tá bom? Entreguem até amanhã. Entregue de novo na plataforma, do jeito que vocês estão fazendo, porque fica mais rápida, mais dinâmica a correção. Eu prometi a vocês que vai haver aí um gráfico que vai fazer o acompanhamento por competência dos textos de vocês. Ele não foi liberado ainda porque o programador está ajustando as correções ao gráfico, tá bom? Ele não... Quando vocês perceberem, eu acredito que próxima semana já esteja liberado. Aí vocês vão ver o gráficozinho de vocês por competência, por competência.
Além desse gráfico, eu estou devendo a vocês a correção digital, que é exatamente para fazer a relação entre a correção digital e o gráfico. Por isso que ainda estou corrigindo a caneta. Vai ser corrigido mesmo ainda, vai ser corrigido mesmo pela plataforma. Eu acredito que o próximo texto é o terceiro texto. Vocês já recebam que é essa correção pela plataforma. As microaulas, eu já estou me organizando para ver a partir desse terceiro texto, que é mais recorrente, fazer uma aulazinha de proposta de intervenção, fazer uma aulazinha de pontuação e colocar lá no setor de microaulas, tá bom? E a biblioteca está sendo abastecida aí com livros para vocês. Tudo bem, turma? Tá? Então, nesse discurso unilateral, quero desejar um bom dia, uma boa semana para vocês, né? Que vocês não falam, tá? Por isso que é unilateral. E aguardo os textinhos de vocês, tá bom? Eu acredito que esse próximo texto, ele já abre a janelinha para que vocês façam 3 questionamentos sobre a correção, tá bom? Esse texto você vai receber, ele vai ter lá 3 janelinhas para que vocês façam comentários. Professor, eu não entendi isso aqui, por que você pediu isso? Vocês têm direito de fazer 3 comentários por texto. Acredito que esse terceiro texto, quando vocês o receberem corrigido, vocês já vão ter um espaçozinho para vocês fazerem esses 3 comentários diante da correção, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijo no coração. Rangel, se Água, se ouvir, diga que eu mandei um abraço no coração, um cheiro no coração do Rangel, viu? Ele está guardado aqui dentro, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus, tá bem? Valeu, meninos. Capriche nesse texto, viu? A sacada de vocês agora é a cada texto caprichar cada vez mais, pelo amor de Deus. Viu? Pelo amor de Deus. Beijo. Valeu.